do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu estarei passando os avisos da obra e logo em seguida estarei orando para o servo do Senhor tomar a frente, administrando a palavra, amém? Segunda-feira é culto de ensinamento bíblico com o irmão Ângelo. É grande a bênção, a gente tem aprendido muito e o Senhor tem operado grandes maravilhas. Todos estão convidados para aprender a palavra do Senhor. Terça-feira é a irmã Gisele da Sede. Está com a campanha Eis que estou à porta e bato. Creio eu que é o último dia do encerramento da campanha dela, irmão? Sim. Na quarta-feira, irmão André, do São José dos Pinhais, com a campanha Deus está no controle de tudo. Quinta-feira, culto de doutrina com o pastor Wagner, com o tema Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Sexta-feira, culto com a irmã Nelly da Sede. O tema não está aqui no momento, mas grande será a obra do Senhor. Sábado é culto do Círculo de Oração, juntamente com a Fundação Reviver. Todos estão convidados para o Senhor fazer uma obra grande na vida de cada um. Domingo, culto com a irmã Letícia e irmão Gilberto da Sede, com o tema Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Devemos buscar por nossa família, porque grande é a fúria de Satanás. Dia 27/4 é culto de Santa Ceia com o diácono Sérgio. Dia 30/4, pastor Edilson Lopes, do Campo Largo, também estará aqui. Vamos colocar em pé, igreja, para fazermos oração, para que o servo do Senhor tome à frente da obra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te agradeço pelo começo deste culto, Senhor, por esta abertura, Pai. Te agradeço, Senhor, por poder ter orado esses minutos, Senhor, ter falado contigo, Senhor. Te agradeço por cada vida que aqui está, Senhor, e peço, Senhor, que cada um que aqui está saia cheio, ungido, abençoado e guardado, Pai. O teu servo que irá administrar a palavra, Senhor, eu te peço, unja ele desde a planta da cabeça à planta dos pés, meu Deus, abençoa todas as áreas, meu Pai, multiplica na mão direita, triplica na esquerda, Senhor, guarda a saúde, guarda a família, Senhor, de todos que aqui estão, meu Pai, fala grandemente aos nossos corações esta noite, Pai, é o que eu te peço, te agradeço desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba o servo do Senhor com as palmas bem alegres, Senhor Jesus. Sou da igreja que é Pai de Jesus Cristo, amém? Amém. Fazer mais só mais muito de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, oh Pai, quero te agradecer, oh Pai, por esse tempo, Pai, por esse momento, Senhor Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, abre, Senhor Deus, o nosso entendimento, Senhor Deus. Pai Santo, abre, Senhor Deus, as vias, desbloqueia, Senhor Deus, as vias da nossa intelectualidade, Senhor Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, traz, Senhor Deus, um alinhamento, Senhor Deus, para as nossas vidas, como o Senhor quer, Senhor Deus. Pai Santo, venha falar conosco, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, tratar, Senhor Deus, com a nossa natureza, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Opera poderosamente, subjuga Satanás nos ares, ó Pai. Nos guarda, nos protege, Senhor Deus. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda nossos animais, Senhor Deus. Tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que pertence a nós, Senhor Deus. Nossa profissão, Senhor, nossas vidas financeiras, nossa vida ministerial, nossa vida familiar, que hoje tudo esteja coberto, Senhor, com o sangue de Jesus Cristo, Pai. Nos guarda, nos protege, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. Na semana passada, nós tínhamos parado na página 6, onde nós estávamos conversando sobre doenças na área intrapessoal. Lembra o significado da palavra intrapessoal? O que significa intra? Intra significa dentro, dentro de nós. Aquilo que nós nos relacionamos com nós mesmos, aquilo que existe dentro da nossa natureza humana. O ministério, o serviço cristão, não importa qual seja, ele nunca vai ser barrado pelo diabo. O diabo não tem poder para barrar. Em Colossenses 2,15, nós temos a vitória de Cristo na cruz. O que Satanás vai usar é o que existe dentro de nós. O que existe dentro de nós vai ser potencializado.
é o material que o diabo trabalha, é dentro de nós mesmos. Então compete a nós entender e fazer a leitura da nossa natureza. Eu tenho que entender como que funciona o meu sistema das minhas emoções. Eu tenho que entender como funciona a minha natureza pessoal. Como que a minha natureza vai reagir. Como que ela age, como que ela reage. O que desperta na minha natureza. E por incrível que pareça, nós parecemos que temos duas vidas. Nós temos a nossa razão, a nossa mentalidade pessoal, mas nós temos a nossa natureza, que ela também fala. E muitas vezes nós não fazemos a leitura da nossa natureza. Muitas vezes nós entendemos aquilo que nós pensamos. Mas quando a nossa natureza fala alguma coisa, nós não conseguimos fazer a interpretação da leitura dela. E a nossa falha justamente está nisso, de não fazermos a leitura daquilo que nós somos. Doenças na área intrapessoal. Na página 6, muitas dessas enfermidades espirituais do homem, sem Deus, são internas ou intrapessoais. Vejamos algumas das mais severas e perniciosas. Orgulho e vaidade. Muitos se gabam dos seus próprios atos e glorificam suas realizações com o intuito de impressionar as pessoas. São os adeptos da personalidade, os presunçosos soberbos que desejam ardentemente fama e projeção social. Estes são os que se julgam superiores aos outros e desprezam ou que estão abaixo da sua condição privilegiada. Isso está muito relacionado com o religioso. O religioso ele gosta muito disso, né? O religioso ele gosta de injustiçar as pessoas. Ele gosta de esmagar as pessoas para que eles não ascendam espiritualmente, para que eles não cresçam espiritualmente. O religioso ele sempre vai trabalhar para manter pessoas abaixo dele. Ele nunca vai ser aquela pessoa que vai estimular a pessoa para crescer, para amadurecer, para ser usado por Deus. Ele é ao contrário, ele vai lutar contra. Aquilo que ele puder sabotar, injustiçar, aquilo que ele puder difamar, trazer uma difamação, aquilo que ele puder propagar uma má fama, ele vai fazer, ele vai projetar. Egoísmo e avareza. Essas enfermidades caracterizam os chamados amantes de si mesmo. Eles fazem com que as pessoas sejam individualistas e nutram desejos irrefreáveis de alcançar seus interesses pessoais, em detrimento do respeito e amor pelo outro. É egoísta e ambicioso e narcisista, adora a si mesmo. Já o avarento, amante do dinheiro, é obcecado pelo lucro. Nesses últimos dias, o materialismo tem levado as pessoas a se digladiarem pelo vil metal e, infelizmente, promessas de fortuna fácil têm atingido os púlpitos de muitas igrejas. Todavia, a palavra é incisiva: guardai-vos de toda avareza. Incontinência. Essa é a doença que faz com que as pessoas não tenham domínio de si mesmas, isto é, não consigam refrear seus impulsos naturais, dominados pelo pecado. Isso fica claro em Romanos 1, 23, 32. Quando a Bíblia nos adverte enfaticamente acerca desta condição pecaminosa, a palavra de Deus nos admoesta a fazermos tudo com moderação e autocontrole e disciplina. Porém, muitas vezes a incontinência leva as pessoas a rejeitarem a Deus, se entregando à libertinagem, prostituição e aos vícios infames. Aqui tem uma situação que pega muito na vida de muito crente, o crente não consegue interpretar. Essa doença que faz com que as pessoas não tenham domínio de si mesmas. Isto é, não consigam refrear os seus impulsos naturais,
dominado pelo pecado. Isso fica claro em Romanos 1, 23, 32. Impulso natural. O que é a nossa natureza humana? A leitura da nossa natureza. Eu tenho que aprender como a minha natureza fala. E a minha natureza, ela tem uma linguagem. Eu tenho que interpretar a linguagem da minha natureza. Aquilo que ela quer e aquilo que a minha natureza me conduz. E todos nós, somos sabotados pela nossa própria natureza. Porque a nossa natureza, ela aprendeu determinados tipos de comportamento. E muitas vezes a nossa natureza, ela fala muito mais alto do que a razão espiritual em nós. A nossa natureza fala, mas a nossa consciência muitas vezes não consegue fazer a leitura dela. A nossa consciência, a nossa razão espiritual não consegue interpretar a leitura da nossa natureza. E todos nós caímos pela nossa própria natureza. A nossa natureza, ela tem o vício ou o hábito do máximo conforto possível. Ela vai buscar se entregar o máximo conforto. A nossa natureza, ela faz um padrão de comportamento contrário àquilo que a palavra de Deus tenta nos estimular. Vamos dizer um exemplo, que todo mundo já caiu e já falhou por isso é fato, né? Nós temos que levantar de manhã cedo para trabalhar, não temos? Colocamos o relógio para despertar 5 da manhã, exemplo. Celular desperta às 5 da manhã, não desperta? A nossa natureza, a nossa cabecinha, a nossa razão fala, está na hora de trabalhar. Mas a minha natureza fala, está tão quentinho nessa cama, só mais 5 minutinhos. É a minha natureza falando, a minha cabeça sabe que eu tenho que levantar, mas a minha natureza tem uma outra linguagem. E é essa outra linguagem que nos sabota. E nós nos perdemos na interpretação. Então a nossa natureza sempre vai falar coisas contrárias. Ela sempre vai querer o seu interesse próprio. Ela vai sempre querer o seu impulso próprio. A nossa natureza, ela reage àquilo que é apresentado para ela. A nossa natureza, ela vai reagir mediante aquilo que é colocado para ela. Quando a minha natureza fala, está tão quentinho nessa cama, mais 5 minutinhos, na verdade é a cama quente, a esposa do lado, tudo quentinho. É essa circunstância que a minha natureza se encaixa e fala, vou ficar aqui mais um pouquinho, tá bom aqui. Então sempre tem, a nossa natureza, ela vai sempre reagir mediante alguma circunstância. E eu tenho que fazer a leitura da minha natureza. Quando a minha natureza reage, a minha razão espiritual ela tem que entender e fazer a leitura. E não deixar que a minha natureza tome a frente das coisas. E isso aconteceu comigo também várias vezes. Eu ia na quitanda, por exemplo. Quando eu chegava na quitanda, quando eu via aquele monte de fruta bonita brilhando ali, pega 1, pega 2, pega 3, pega 4. Reagiu, fui e peguei. Leva as frutas para casa. Quem disse que come em casa? Não come, fica lá em cima da mesa. E se deixar, fica lá. Se a mulher não tiver que fazer uma salada de fruta depois, se perde tudo. Mas na hora que eu vi na quitanda, despertou algo. Fui, peguei, trouxe para casa, acabou o interesse. É incrível. É a nossa natureza que reage a essas circunstâncias. E nós temos que fazer a leitura da nossa natureza. Por que a nossa natureza não acompanha o Espírito Santo? Por que a nossa natureza não acompanha aquilo que Deus nos fala? Quando você nem coloca o celular para despertar de madrugada, mas Deus ele te acorda 2h50 da manhã. Do nada você desperta e você sabe que é Deus falando. É hora de orar. Você fala, Senhor, vou orar aqui na cama mesmo. Senhor, vai abençoando, vai abençoando. Acabou tudo. Por quê? Porque a nossa natureza está ali. A minha razão entendeu. Preciso levantar para orar. Mas a minha natureza fala, vou ficar aqui na cama mesmo.
De repente você já se perde tudo. Aí quando você acorda mais tarde, com aquele arrependimento, Deus tinha que te falar algo, você podia pegar algo de Deus ali, você não pegou. Porque a sua natureza falou mais alto do que a sua razão. Então nós temos que fazer essa leitura. A minha cabeça pensa uma coisa, a minha inteligência, a razão pensa, eu entendo. O Espírito Santo ilumina a minha cabecinha, mas a minha natureza fala outra coisa. E quando Deus nos chama para jejuar, falou em jejum, a minha natureza fala, é para jejuar, mas já deu fominha aqui, nem comecei a jejuar, ela já vai ter uma fominha. Olha como ela reage contrário. Por que nós temos esse desalinhamento? Por que a minha natureza não consegue acompanhar aquilo que o Espírito Santo pede? Por que a minha natureza não consegue entrar em concordância? Por mais que minha cabeça fale, minha cabeça saiba, minha cabeça pensa, minha cabeça chega a uma sentença, eu preciso fazer isso, mas eu não consigo. Eu preciso orar mais, mas eu não consigo. Eu preciso fazer algo, mas eu não consigo. Eu preciso fazer uma campanha na madrugada, mas eu não consigo. Eu preciso ler mais a Bíblia, mas eu não consigo, porque a minha natureza me sabota. A minha própria natureza. E como que nós vamos resolver isso? Como que nós vamos entrar em alinhamento? Porque não adianta a gente subir no altar do Senhor completamente desalinhado, com a minha natureza desalinhada com o Espírito Santo, com a minha natureza não andando em concordância com o Espírito Santo. Vamos dizer que eu subo no altar por subir. O diabo vai fazer a minha leitura, ele vai puxar, ele vai me escanear, ele vai falar, está tudo desalinhado aqui. Vamos colocar qualquer carniça aqui, que a natureza dele reage em cima daquele ali, rapidão, tira-se do altar. Porque a minha natureza ela vai reagir mediante aquilo que é colocado na minha frente. Então a minha razão espiritual, a minha razão mental, ela precisa fazer essa interpretação. Vamos falar no caso do jejum, que é um caso bem tranquilo. Quando a gente fala para qual que é o objetivo do jejum, o objetivo de jejuar, o que a maioria dos cristãos fala? Que é para matar a carne. É o que a maioria fala, não fala? A maioria fala isso. Mas por que a maioria fala que é para matar a carne? Para você não ceder aos desejos, igual você está falando aí. Porque o pastor da escola dominical lá atrás falou que é para matar a carne. Meus pastores antigos falaram. Eu aprendi na minha razão que é para matar a carne. Mas a minha natureza não consegue acompanhar isso. A minha natureza tem dificuldade de essa interpretação. A minha natureza sabe que é para matar a carne, sabe que tem benefícios. Matar a carne é parte, na verdade, tem bastante coisa mais envolvida. Mas por mais que a minha natureza saiba, o jejum é para matar a carne. Aí você pergunta para o crente, como que você jejua? Pois é, irmão, estou numa prova, irmão. Se soubesse, é ficar sem tomar café da manhã, já me dá dor de cabeça, já me dá uns piripaque na mente, eu não consigo. Por quê? Porque é só na hora que você está fazendo jejum, ele te oferece. Você não está jejuando, ninguém te oferece. Por quê? Porque o diabo sabe que a tua natureza vai querer reagir em cima daquilo. A esposa faz alguma coisa melhor. Parece que quando você não faz jejum, não te oferece nenhuma bala. Não. Eu estava fazendo um propósito de vários dias de jejum, de horas e horas e horas, e fui convidado a fazer um casamento. Eu tive que ir no casamento, jejum no casamento. Olha que coisa, não podia falar não, eu tive que ir. E daí? E fiquei lá bem pleno. O meu jejum ia entregar às 6 da tarde, o casamento era às 2. E eu fiquei na chácara ali com o pessoal ali. Não tinha como, mas perceba, reage. Então pode falar, irmão. Eu trabalho com o público, mais ou menos 12 anos, então
trabalho no transporte coletivo. Então, Ah. imagina quantas pessoas, passageiros, passam por vir ali na catraca todo dia. Ah, E justo no dia que está no jejum, passa alguém, um passageiro, ó, comprei para você, né? Ó, o passageiro passa, não fala nem bom dia, não dá uma bala, claro, não é obrigação de ficar passando balinha, mas não fala nem bom dia, mas justo naquele dia, ó, comprei um lanchinho ali para você. é bem assim. Deixa aí. Tentação isso. Aí que tá, jejum. O benefício do jejum, né? Se a gente for conversar com alguns crentes, eles vão falar assim, o jejum é para matar a carne. Você pergunta, mas você jejua? Irmão, não consigo. Porque parece que esse matar a carne virou coisa de um passa para o outro, 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 um ensina o outro, mas nenhum deles vive. Como que a gente faz? Pelo menos eu aprendi como que eu vou fazer com que a minha natureza entre em concordância, em alinhamento com o Espírito Santo. Não adianta, não tem outro jeito. Pela revelação, pela iluminação. Quando o Espírito Santo ilumina a nossa natureza, ilumina a nossa mente, quando Deus nos dá uma razão espiritual, e nós entendemos uma razão espiritual, não ficamos como um papagaio falando um para o outro, um para o outro, um para o outro, um para o outro, e ninguém vive aquilo que está sendo falado. É a razão espiritual em nós, iluminando a nossa mentalidade, que vai revelar a razão do porquê. O jejum, todos nós jejuamos aqui, a maioria aqui cremos que jejua. Todavia, o jejum é um mandamento para todos nós, não é? Mas a revelação do jejum é individual para cada pessoa diferente aqui. Deus ele fala comigo do jejum de uma forma, mas ele fala do mesmo jejum de outra forma com a irmã. Vai falar do mesmo jejum de outra forma com a irmã. Mas então é justamente essa razão espiritual que precisa ser assimilada. Como que eu entendi o jejum, como que foi processado a informação do jejum. E quando a gente jejua com uma razão aplicada em cima daquilo. Nós somos corpo, alma e espírito, não somos? Somos, não somos? Somos. Eu aprendi assim, pelo menos. Imagina que esse aqui é meu espírito, tá? Imagina que essa aqui é minha alma. Eles estão assim. Imagina que esse aqui é o meu corpo físico. Ele está aqui. Correto? Separadinhos aqui. Espírito, alma e corpo. Nessa junção do espírito e da alma, acumula impurezas. Aqui é acumulado impurezas. Que impurezas é acumulada? A formação do homem. O homem ele é formado por aquilo que ele enxerga, por aquilo que ele escuta, por aquilo que ele come. Isso forma o ser humano por essas três vias. O que eu vejo, o que eu escuto e que eu me alimento. Isso vem impureza. O pastor Wagner sempre fala, quando vai jejuar, se separa, fica um pouquinho longe. Não adianta você estar jejuando e falando mal de alguém, não adianta você estar jejuando e fazendo coisa que não presta, não vai adiantar, porque você está soltando impureza, mas está recebendo impureza também. Essas impurezas, elas ficam acumuladas aqui, entre o espírito e a alma. Impureza alimentar, de produtos industrializados. Informações mentais e informações emocionais ficam tudo aqui, nesse meio. Quando nós jejuamos, paramos de comer, paramos de se alimentar, o nosso corpo ele vai começar a expelir, soltar para fora essas impurezas aqui. Vai ser expelida pelas fezes, pela urina e pelo suor. Essas impurezas são dissolvidas. O nosso espírito se aproxima da alma e a transmissão de informação
fica mais fácil. A minha alma ela consegue captar melhor as informações do Espírito. A nossa alma consegue se aproximar do Espírito. O trânsito das revelações fica mais fácil. É por isso que quando nós jejuamos, sentimos mais a presença de Deus. Quando nós jejuamos, nos sentimos mais canalizados, mais conectados com Deus, porque essas impurezas são dissolvidas. Agora pensa, o cristão fica um mês inteiro tomando refrigerante, comendo salgadinho. Você acha que um dia de jejum vai dissolver tudo isso? Passa semanas e semanas comendo x-salada, batata frita, qualquer coisa no mercado com sabor artificial. Você acha que em 3 horas de jejum num dia, você vai expelir alguma coisa? Para que a minha natureza comece a entrar em estado de catarse, a minha natureza é tirar as impurezas, remover essas impurezas. Vai alguns dias. Às vezes a pessoa está 6 meses comendo porcaria todo dia. Será que um jejum de um dia por semana vai resolver? Eu acho pouco jejum para muita impureza. Quando você faz um jejum um pouco mais extenso, se você fala, Deus, vou fazer um jejum de 10 dias, das 8 da manhã às 4 da tarde, porque eu quero um propósito espiritual. Eu quero entender melhor a palavra de Deus. Eu quero conhecer mais o dom de Deus. Eu quero me preparar, mas eu faço um jejum um pouquinho mais extenso, a minha natureza só vai soltar, soltar, soltar e soltar essas impurezas. A comunicação, o trânsito das informações espirituais facilita muito. Então o nosso jejum ele tem que ser um jejum extremamente consciente e com um objetivo. Agora vamos lá. Se a gente que é cristão, se a gente já aproveita um pouco assim, substitui o refrigerante por um suco natural, evita comer coisas industrializadas, o nosso próprio corpo ele já fica num estado um pouquinho mais favorável. Você vai jejuar, essas impurezas vão sair um pouco mais facilmente. Se a gente manter até um padrão de alimentar um pouco mais equilibrado. Agora aqueles 3 homens lá da Babilônia que jejuaram 3 anos seguidos, se alimentando apenas de frutas e de água. Na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando se apresentaram para Nabucodonosor, se demonstraram 10 vezes mais superiores do que todos os magos da Babilônia. Imagine o quanto o Espírito Santo potencializou na vida daqueles homens por esse jejum que eles fizeram. O que nós temos que aprender é a razão, quando a minha consciência ela foi iluminada pela razão espiritual, foi entendida, facilita. Aí a minha natureza ela começa a caminhar em concordância com o Espírito Santo. Vai chegar um tempo que o jejum, para nós, cristãos, ele vai ser algo assim tão comum, tão normal, que quando o crente não jejuar, ele vai se entender que tem alguma coisa errada com ele. Às vezes a gente faz um jejum um pouco mais prolongado e o nosso organismo precisa descansar um pouquinho, né? Mas é você ficar 10 dias, 15 dias ali sem jejuar, o próprio Deus já te fala, isso está errado. Você sente que te falta algo. O jejum, ele faz parte da vida cristã. O crente que não jejua é igual passarinho sem asa. Não voa, não sobe. E passarinho na terra facilmente é pego por serpente. O que nos faz ascender espiritualmente é entender até mesmo o propósito divino, é a informação que o Espírito Santo transporta para nós. Mas essas nossas impurezas, às vezes nós somos acumulados em impurezas emocionais. Impurezas que ficamos anos, vendo tudo que não presta. Ficamos anos, ouvindo coisas que não prestam. Isso vai ter que sair da nossa natureza. E o jejum vai fazer isso sair. Agora, quando o crente jejua, então consagração, mas eu vou lá na casa do irmão falar mal do outro.
Será que está adiantando alguma coisa? Está trazendo mais impureza para as tuas emoções, para a tua mente? Então, ter fome é você passar fome, que em consagração você não vai estar. Quando nós jejuamos, eu aprendi assim: a minha natureza solta as impurezas e ela começa a andar em concordância com aquilo que é revelado. Página 7. Doenças na área social. Como podemos depreender no texto bíblico em estudo o pecado original não afetou apenas o indivíduo, mas também seus relacionamentos. Dentre as enfermidades sociais, esses tempos difíceis podemos destacar desobediência aos pais e ingratidão. É de notar que ao longo da história a cultura cristã tem incentivado a desobediência ao mandamento divino explícito em Êxodo 20:12, que ordena aos filhos honrar o pai e mãe. Entretanto, nada se compara à insubordinação obstinada dos filhos aos pais nesses últimos dias. Lembremos que a responsabilidade de educar os filhos não é dos avós, nem da escola e igreja, muito menos do Estado, é dever dos pais. A ingratidão, por sua vez, é uma consequência da apostasia nesses últimos tempos. Sempre há uma ascensão do paganismo e do pecado aos homens tendem ingratidão, desamor e crueldade. Há por toda parte pessoas desprovidas do afeto natural, isto é, que não têm afeição, amor e cuidado, nem mesmo pela própria família. São pais desafeiçoados dos filhos, filhos que não têm a menor consideração e carinho pelos pais. Desde o passado distante, o desamor e a crueldade têm encaminhados juntos, revelando a irracionalidade e selvageria dos homens. A Bíblia alerta que os que respiram crueldade contra seus desafetos, a falta de afeição dos ímpios, faz com que até seus animais sofram. Não nos enganemos, os últimos dias serão menos violentos, não serão menos violentos que o tempo pré-diluviano. Dureza de coração e calúnia. O perdão e a reconciliação são atributos necessários à convivência social religiosa. Porém, a palavra de Deus nos adverte que nos últimos dias os homens tornar-se-ão irretratáveis, duros de coração e incapazes de perdoar. Nas regras da sobrevivência do mundo moderno não há espaço para compaixão e perdão. Jesus, em seu conhecido Sermão do Monte, condenou taxativamente o rancor vingativo e enobreceu a mansidão e a graça. A calúnia, no original, diabolos, é outra doença terrível deste século. São caluniadores aqueles que se comprazem em depreciar a honra e a moral alheia. Difamador, diz a Bíblia, separa os maiores amigos. Alguém sabe o que significa a palavra depreciar? A palavra depreciar significa quando uma pessoa vive algo de Deus, algo bom, o outro vai lá e faz pouco caso disso, rebaixa. Depreciar é quando para você algo é importante, o religioso vai lá e faz pouco caso, justamente para te rebaixar. O religioso ele tem muito disso. Aviltamento, injustiça. O religioso, ele não quer que ninguém cresça na igreja. Quando alguém começa a ascender espiritualmente, o próprio Deus começa a elevar, o religioso pela fala vai depreciar. Vamos dizer que a irmã Suzy começa a ser usada por Deus, sendo usada na graça, Deus começa a usar poderosamente na palavra. Eu sou religioso, eu falo, não, mas já conhece a irmã Suzy. Ixi, já na casa dela é só o sangue do cordeiro. Eu começo a difamar, eu começo por palavras tirar a boa fama, para que as pessoas tenham uma noção distorcida e deformada daquilo que realmente ela é. Porque eu não quero que ela cresça. Eu não quero que ela suba no altar, eu não quero que ela se destaque, eu não posso, vai ofuscar
o meu brilho, o que é isso, né? Muito religioso tem isso. Ele vai tentar impedir por palavras o crescimento do próximo. É aí que nós temos que ver como é que está a nossa natureza, se nós somos isso ou não. Porque muitas vezes nós temos essas deformidades dentro de nós e nós não percebemos. Os embates pessoais é justamente isso. Batalha espiritual, você luta contra demônio. O embate pessoal é feitiçaria. Deus não nos chama para lutarmos e nos degladiarmos uns com os outros. Essa guerra entre nós, isso é feitiçaria. Isso que o crente muitas vezes fica amarrado aqui embaixo, degladiando com um, falando mal do outro, tirando a boa fama do outro, depreciando o outro, fica aqui nessa sujeira emocional aqui e ele não cresce. Pode perceber que o crente que fala mal dos outros, ele fica encruado, ele encrua, ele fica num estado paralisado e ele não desenvolve. Você vai ver ele hoje, vai estar num estado. Você vai ver ele daqui 10 anos, ele está no mesmo estado. Ele não cresceu nada, ele não desenvolveu. Não há nada. Ele fica paralisado num ritmo hipnótico, só falando mal, só difamando, fala mal da igreja, fala mal do culto, fala mal do pastor, fala mal do visitante, fala mal do pregador que veio, fala mal das ofertas, fala mal disso, fala mal daquilo, fala. Ele fica paralisado num ritmo hipnótico, somente falando mal. Um padrão comportamental que o paralisa. Aí você sai, vai viver a tua vida, ali 2, 3 anos, você volta, a criatura está igualzinha há 3 anos atrás. Parece que ela paralisou no tempo. É a natureza emocional deficiente que paralisa a pessoa. Ela não consegue enxergar que ela está num padrão repetitivo de deformidade. Quando o Espírito Santo fala conosco, ilumina a nossa razão, a nossa mente, a iluminação do Espírito Santo, ele vai quebrar esse padrão de repetição. Ele vai iluminar a minha deformidade, ele vai iluminar aonde eu estou errado, e quando eu entender o meu erro e entender aquilo que me paralisa, eu vou me reformar dentro de mim mesmo. A própria iluminação, ela vai mudar o meu padrão de comportamento. É o Espírito Santo que nos muda o nosso padrão de comportamento pelas revelações que ele traz dentro do nosso Espírito Santo. Dentro de nós, o Espírito Santo já habita dentro de nós. O problema é que eu não consigo puxar as informações. Todos nós temos o reino de Deus dentro de nós. Todos nós temos a unção de Deus. Mas por que a unção de Deus que existe em mim não consegue fluir para fora? Porque ela precisa fluir através de um padrão de comportamento. Nosso padrão de comportamento, a nossa natureza, o diabo é um bom mestre. O diabo é um bom professor. O diabo, ele sabe que a nossa natureza, ela não tem uma consciência. Ela simplesmente trabalha por reações. A minha natureza, ela não tem uma consciência própria. Eu tenho consciência. Eu tenho razão espiritual. Mas a minha natureza, ela não tem consciência. Ela tem apenas estímulos. E Satanás trabalha por estímulos. Ele vai fazer com que a minha natureza reaja em estímulos. Satanás coloca algo aqui para que a minha natureza reaja àquele estímulo. Isso aqui, a nossa natureza não tem uma consciência, ela não tem uma mente. É por isso que nós nos batemos com a nossa própria natureza. Porque essas reações da minha natureza, às vezes, são muito mais fortes do que a minha própria razão espiritual. Minha própria razão, ela quer algo, sabe e entende que precisa alcançar algo, mas a minha natureza, por impulsos descontrolados, por reações descontroladas, me puxam para aquilo, por mais que a minha razão não queira. Às vezes escutamos as pessoas falando, eu já escutei muito, irmão Ângelo, eu não quero pecar, mas quando eu vejo, eu estou lá. Irmão Ângelo, eu não quero tomar pinga, mas quando eu vejo, eu estou lá. Irmão, eu não quero fazer aquilo, mas quando eu vejo, estou lá, eu indo lá. A mente dele sabe que é errado.
A mente dele sabe que aquilo é um erro, mas ele não consegue controlar o ímpeto da natureza, as reações da natureza que o obrigam a ir para lá, mesmo contra a vontade. Essa natureza ela está desalinhada com a razão espiritual. Eu preciso fazer que dentro de mim, através da minha entrega a Deus, eu preciso buscar a revelação necessária que vai trazer um alinhamento da minha natureza com a minha razão espiritual, para que a minha natureza agora não haja mais independente, mas ela age em harmonia, em concordância com o Espírito Santo. É um alinhamento intrapessoal dentro de todos nós, que é o qual é alinhar a minha natureza com a razão do Espírito. Se alguém subir no altar desalinhado, Satanás ele vai mentorear, vai processar a informação, ele vai escanear o fulano, mas ele não está alinhado aqui, ó. Vamos jogar um negócio aqui que ele cai. Aí o crente que está no altar hoje, ali 2, 3 meses, vai perguntar, cadê fulano que estava no altar pregando? Ih, estava no boteco tomando cerveja. Voltou para a biqueira. Caiu na imoralidade. Por quê? Porque a natureza dele estava em desalinhamento. Agora, quando a nossa natureza se alinha com a razão espiritual, gente, não tem nada que nos tire da presença de Deus. Não tem nada que nos tire da graça de Deus. O Satanás ele pode colocar algo na tua frente para pintar e bordar, ficar dando pirueta na tua frente. Você vai ficar olhando. E a tua natureza não vai reagir àquilo. Por quê? Porque ela entrou em alinhamento. Então nós temos que ser um pouquinho mais conscientes de nós mesmos e parar para pensar. Quando que Deus quer algo e a minha natureza me puxa para o lado contrário? Quando que Deus quer algo de mim, mas automaticamente a minha natureza quer se recusar a fazer aquilo? Quantos de nós já tivemos o testemunho de chegar em casa cansado, moído, detonado, um dia difícil? Você senta em casa e fala, vou ficar aqui. De repente vem uma luz e fala, não, vou para a igreja. Vai para a igreja e Deus abençoa uma bênção que ele jamais imaginava. Ele volta para casa e pensa, nossa, se eu tivesse ficado em casa, iria ter perdido a bênção do Senhor. Mas porque eu fui, eu recebi a bênção. Porque naquela hora você subjugou a sua natureza. Naquela hora você pega a sua natureza e coloca ela em um outro aprendizado. A nossa natureza ela não tem consciência. Ela trabalha por estímulos e aprendizado. Então quando você vai orar, você está colocando a sua natureza em aprendizado. Por que como o crente ele vai orar, ele não consegue ficar 20 minutos de joelho dobrado? Porque a natureza dele não aprendeu aquilo. Ele precisa colocar uma razão espiritual para aquilo acontecer. Qual é a razão espiritual? Você pode falar, Deus, eu vou dobrar o joelho e eu vou ficar aqui 1, 2, 3, 4 horas até o Senhor falar comigo. Eu não vou me levantar enquanto o Senhor não trouxer a tua palavra para a minha vida. Eu vou ficar aqui. Olha como você emprega uma razão espiritual sobre a sua natureza e você obriga a sua natureza a se submeter a uma razão espiritual. O que nos falta é razão espiritual. É entendimento de algumas coisas. Nós temos que parar de ser um pouquinho papagaios. Eu ouvi algo que alguém falou, mas eu falei, mas não estou vivendo isso. O jejum é o próprio exemplo. Eu sei que é para matar carne. Posso ser jejum? Não consigo. Não entrou a razão espiritual na vida do cidadão. Quando a razão espiritual do jejum entrar, ele vai conseguir jejuar. Quando a razão espiritual da oração, da intercessão entrar na mentalidade, entrar na natureza, a natureza dele vai ser obrigada a se submeter àquilo. Nós temos que entender a nossa razão espiritual de propósito de servir a Deus. O que Deus tem para a minha vida como vontade de Deus? O que Deus quer para mim no meu futuro? Quando Deus mostra para nós o nosso futuro, a proposta espiritual, a vontade de Deus, nós empregamos a nossa natureza na busca daquilo.
Nós empregamos a nossa natureza a alcançar o que Deus propôs para nós. Mas nós temos que submeter a nossa natureza a isso. Como disse Paulo, esmurro a minha carne, para que ela não faça aquilo que ela quer. Porque se deixar ela livre, ela vai fazer coisas contrárias. Falta um pouquinho mais de razão espiritual para nossas vidas. Todos nós temos um ministério. Nós estamos aqui nessa terra porque temos um objetivo estar aqui. Deus, qual que é o serviço que o Senhor quer que eu faça aqui? Nessa terra. Quando Deus fala para mim, ilumina a minha mentalidade, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu deduzo, mas aquilo que me é revelado. Eu trabalho em cima da revelação para a minha própria vida. E eu vou empregar aquela revelação para que aconteça na minha vida. Eu vou trabalhar em cima dela. Quando eu trabalho em cima dela, eu coloco a minha natureza a se aplicar àquilo. Traição e hipocrisia são desvios de caráter próprios de certos executivos e políticos que se orgulham de enganar os seus concorrentes e descumprirem suas promessas em razão das suas conveniências pessoais. Infelizmente, essas doenças atingem todas as áreas e níveis da sociedade. Não nos esqueçamos que até no colégio apostólico houve um discípulo traidor, hipócrita. Assim como Judas, muito tem aparência de piedade, mas são lobos devoradores. Aversão ao bem. Nos últimos dias, diz a palavra de Deus, os homens serão inimigos do bem e negar-se-ão a praticá-lo, desprezarão os bons e amarão os maus. Atualmente, a indústria do entretenimento tem induzido nossas crianças a gostarem dos heróis de caráter explicitamente mau, seres demoníacos, monstros malignos, através de jogos eletrônicos, da história de quadrinhos. Contudo, o cristão deve ser amigo do bem. Abuso de poder. Diz respeito aos homens obstinados, orgulhosos e atrevidos que abusam do poder temporário, cultuando sua própria personalidade. Aqui estão também incluídos aqueles obreiros de ministérios independentes que não obedecem nem prestam contas a ninguém. Reconsideramos o exemplo do servo que espancava os conservos na ausência de seu senhor. A Escritura exorta a obediência aos pastores, mas ordena que o ministro presida com cuidado e governe bem. Um dos maiores enganos que acontece até dentro da casa de Deus sempre será o individualismo. E o individualista é aquele que tem tanta confiança em si mesmo, ele tem tanta confiança em si mesmo, que ele fala assim, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, me dê um microfone que eu faço o aconteço. Eu sou a mais nova sensação gospel do momento. Eu sou o novo mais pregador, a nova sensação teológica do momento. Me dê um microfone, me coloque no altar que eu faço o manto acontecer. Não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso entrar em concordância com a espiritualidade da casa de Deus, não preciso entrar em concordância com nada. Simplesmente me dê o meu lugar de destaque. Esse é o individualista. E a unção de Deus, a unção da casa de Deus, ela trabalha em concordância. Os individualistas, por mais que tentam processar alguma situação, no fundo serão rejeitados. Porque quem rejeita o individualista não é o pastor, não é a pastora, é a própria unção. A unção da Deus Amor, ela aprova pessoas e ela desaprova pessoas. A unção da Deus Amor, ela vai aprovar quem está em concordância e ela vai reprovar os individualistas. A própria unção faz isso. Por mais que o individualista ele queira entrar, subir no altar, fazer acontecer, é por pouco tempo. O próprio altar vai rejeitar. A unção de Deus, ela trabalha em concordância. Se nós fizermos um parâmetro, as pessoas, muitas pessoas saem por vários motivos da igreja, mas sempre tem uma cota de pessoas que saem porque são individualistas. Eu não preciso obedecer, não preciso me submeter. Para que fazer isso? Para que tanto? Para que fazer aquele outro? E começa ainda na conta a murmurar. A unção, ela vai aprovar aqueles que trabalham em concordância.
Enquanto, fala para o Pedro. Agora mesmo, Deus ele mesmo reprova, né? Ele tira o dom da pessoa, eu acho, né? O próprio Deus ele não vai deixar, por assim dizer, crescer. Por mais que a pessoa tente, pela força do braço, subir no altar, é por muito pouco tempo, o próprio Deus vai rejeitar. A unção de Deus, nós falamos isso acho que na outra aula, segunda passada, nós temos a unção da Deus e amor, mas eu tenho a minha unção, que é de cristão de anos atrás, de 20, 30 anos, né? A própria unção da Deus e amor, em mim, vai fazer fluir em mim aquilo que está dentro como unção, como dons espirituais. Eu tenho dons espirituais que eles não foram revelados, ainda não foram revelados. Mas quando eu entro em concordância com a unção da Deus e amor, eu entro em concordância com as diretrizes, com as leis espirituais da Deus e amor. Eu entro em concordância com a Deus e amor, a própria Deus e amor, ela começa a me remanejar. Não é o pastor, não é a pastora, é a unção que faz isso. Mas a unção sinaliza na mentalidade deles algumas coisas. Esse aqui está bom para pregar, esse aqui está bom para fazer uma campanha, isso aqui está bom para fazer... A unção fala com eles e eles obedecem a unção. Então a própria unção me direciona dentro do ministério para que eu flua dentro do ministério, porque eu estou em concordância. Agora, quando eu não entro em concordância com essa unção da Deus e amor, e eu quero fazer as contas do meu jeito, do meu modo, me dê o microfone, eu faço e aconteço, desculpa, mas não vai prosperar ministerialmente. Não prospera. A própria unção, eu já vi situações de Deus rejeitar pessoas, e quando Deus rejeita, não é igual nós. Quando Deus rejeitou Saul, Deus rejeitou Saul para sempre. Deus não é, estou rejeitando e agora eu aceito. Não, eu rejeitei agora eu pego de novo. Isso não existe para Deus. Quando Deus rejeitou Saul, Ele rejeitou Saul para sempre. Então nós não podemos brincar com a unção de Deus e nem achar que o altar do Senhor é plataforma para uma autopromoção pessoal. Que também não é. Deus ele ainda tolera. Às vezes a pessoa fala, mas está lá no altar, está fazendo lá, né, uma picaretagem em cima do altar, e está falando um monte de besteira em cima do altar, porque a misericórdia de Deus está dando tempo para o arrependimento. Mas a pessoa, eu sou no altar, eu faço qualquer coisa, e fica persistindo nisso. Quando Deus rejeitar, a rejeição vai ser para sempre. E daí vai ser um pouquinho difícil depois. Para a pessoa buscar o arrependimento adequado para voltar, é um pouco difícil. O altar do Senhor, ele é santo. Nós não podemos brincar. E nós temos que entender a unção da Deus amor e entender o que Deus quer como propósito espiritual. Se eu tenho dificuldade, nós já falamos isso algumas vezes. Existe a Deus amor física e Deus amor espiritual. A física é isso aqui, parede, é concreto. Mas a Deus e amor espiritual, quais são as raízes espirituais da Deus e amor que eu preciso me enxertar nessas raízes? Quando eu me enxertar nas raízes da Deus e amor, a seiva da unção vai me fazer prosperar ministerialmente. Se eu tenho dons, eles começarão a aparecer. Se eu não consigo jejuar, essa seiva vai me dar capacidade de jejum. Se eu não consigo orar, essa seiva espiritual vai me irrigar e vai me fazer conseguir fazer aquilo que eu tenho dificuldade, porque eu estou em concordância com a espiritualidade de Deus e amor. Eu conheço as raízes espirituais. Muita gente que está na Deus e amor, ele está na Deus e amor, mas na Deus e amor físico, tridimensional. Ele está na parede. Só que quando Jesus voltar, essas paredes vão ficar. Vai subir pessoas. Isso aqui não sobe. Essa estrutura de concreto não vai subir. Vai subir pessoas. Qual é essa igreja espiritual? Nós temos que, se nós estamos aqui, se Deus nos plantou aqui, e o tempo que estamos é esse tempo aqui, nós precisamos conhecer dessas raízes. O individualista, ele não quer saber das raízes espirituais. Ele não quer ser enxertado nas raízes. Ele quer fazer as coisas por si próprio. Eu faço, aconteço, eu sou teólogo, fiz bacharelado em teologia,
Me deu o microfone e eu faço o ministério acontecer. Não é assim que funciona. Nem nessa igreja e nem em inúmeras outras igrejas. Às vezes o crente ele fica que nem um cigano de igreja em igreja. Ah, não deu certo Deus é amor, vai na visão missionária. Mas ele vai lá com o mesmo padrão de comportamento. A unção de lá também vai rejeitar. Aí ele vai na Assembleia de Deus. A unção de lá vai rejeitar, porque o padrão é repetitivo. Aí aquele crente que não para em igreja nenhuma. Ele sempre vai chamar de desculpa. Eu sei lá porque não estava bom. Ele sempre vai deixar uma semente maligna na sua saída. Se nós queremos ter um ministério, quando Deus nos coloca para sermos lapidados, para sermos purificados no fogo, e essa purificação no fogo, o propósito é queimar as impurezas emocionais, queimar as impurezas mentais, e geralmente é o famoso deserto que a gente passa, a própria raízes espirituais da Deus amor me sustentam para que eu fique firme na prova. Quando Deus coloca alguém na prova, ou a pessoa entra na prova e ele não está enxertado espiritualmente, vai embora, desaparece. Vai voltar dali 3, 4, 5 meses todo quebrado. Mas quando nós conhecemos a raiz espiritual da Deus amor, nós nos enxertamos, a própria seiva espiritual vai nos preservar nas adversidades, vai nos guardar, vai nos proteger, e se entrarmos no deserto por Deus, para queimar alguma coisa, para retirar alguma coisa, essas próprias raízes vão nos sustentar. Então é só esperar o tempo passar. E não ficar reclamando, murmurando. É difícil, não sei o que tem. Aí eu tenho um stage do deserto. Mas se nós entendermos como funciona a concordância, a gente vai muito bem espiritualmente. Vamos ficar firmes na presença de Deus, não vamos ter problemas. Vai levantar adversidades que for, calúnia, batalha que for, mas nós vamos ficar na presença do Senhor. A própria unção da igreja vai nos sustentar. Blasfêmia, doenças na área religiosa. O pecado, blasfêmias e irreverência. Os blasfemos são os que difamam a honra alheia. Difamar. Significado da palavra difamar: tirar a boa fama. O blasfemo, o religioso, ele gosta de tirar a boa fama dos outros. Difamação é isso. É falar mal. Então, se você fala mal de alguém, você é um blasfemo. Você é um blasfemo, você é um difamador. Há os que ultrajam a glória de Deus, aqueles que difamam o comportamento religioso dos cristãos, a doutrina. Não devemos, porém, dar motivos para os ímpios blasfemarem o Senhor e o Evangelho. Os blasfemos também são irreverentes. O termo irreverente significa ímpio, ou sem respeito pelo sagrado. No final dos tempos, os homens se afastarão de Deus a ponto de perderem o respeito pelas coisas santas. Lamentavelmente, a pior profanação, algumas vezes, manifesta-se na casa de Deus, com uma falta de sinceridade e irreverência durante o culto divino. Com a falta de sinceridade e irreverência ao culto divino. Então nós temos um culto, não temos? Alguém pode ler o que está escrito naquela placa ali para mim, faz favor? Favor não conversar em horário de culto. O que mais? Favor não ingerir alimentos, inclusive vasos de plebe. O que mais? Favor não trazer brinquedos em horário de culto. O que mais? Mães, favor segurar seus filhos no banco em horário de culto. Se eu for incapaz de cumprir isso aqui, o que eu vou cumprir? Porque o altar vai me exigir muito mais. O altar exige. Uma coisa nós já falamos aqui. Subir no altar, sobe. Mas me ficar daqui 2, 3 anos em cima do altar sem cair. Firme no altar. A exigência do altar é muito maior. Se eu for incapaz de cumprir isso aqui, como que eu vou cumprir as exigências do altar que são muito mais altas? Então a minha conduta na casa de Deus, primeiro tem que se basear por aquilo ali. Se eu for faltoso ali, como que eu vou assumir um compromisso maior? Eu vou
se eu sou incapaz no mínimo, como que eu vou ser capaz no muito? Quando a gente chega na casa de Deus e das 7 às 8 é o horário de oração, o pessoal está conversando, batendo papo, falando no celular lá fora. Irreverência, falta de respeito. Nós temos que guardar o nosso pé quando chegamos na casa de Deus. Guardar o nosso pé significa o nosso comportamento. Qual é o nosso comportamento? Porque nós estamos tão acostumados com essa estrutura física, mas nós não temos ideia da estrutura espiritual que existe aqui. Quando uma pessoa entra na igreja, tem um anjo na porta anotando o teu nome e o horário que você entra. Quando você dobra o joelho para orar, o anjo anota o horário que você começou a orar e o horário que você está terminando. Tudo, o nosso padrão de comportamento é anotado. Tudo. A estrutura espiritual que existe por detrás dessa estrutura física nem se compara. Mas nós somos tão desrespeitosos. E Deus, ele é cirurgicamente detalhista. Se você falar assim, vou fazer uma campanha de oração na madrugada, 1 hora, das 2 às 3. Nesse horário das 2 às 3, que você 1 hora e 55 minutos, já desce um anjo e fica te esperando, com o caderninho na mão. Você dobra o joelho 2 horas, ele fala, 2 horas em ponto, começou a orar, ele fica te olhando. Ora. Aí você fala, 2h50 tá bom, 2h55 tá bom, perdeu o propósito. É das 2 às 3. É das 2 às 3. Você tem que fazer até as 3 horas, criteriosamente. E isso conta muito. Isso conta demais. Para todo o propósito espiritual, você não pode falhar em 1 minuto. Se você fizer um propósito com Deus de jejum das 8 da manhã ao meio-dia, comece a fazer às 8 da manhã e vá se alimentar ao meio-dia e 1 minuto. Passou do meio-dia, você vai se alimentar. Se você às 11h59 vou comer, você perdeu todo o seu propósito. Contratos espirituais. Deus, ele é cirúrgico nisso. E nós vemos a glória de Deus quando nós caminhamos nesses minutos, nesses critérios. Quando nós falhamos em qualquer minuto, em qualquer coisa, de um propósito estabelecido, você é capaz de perder o propósito. Então nós temos que ver qual é o nosso comportamento de fidelidade com Deus. Se eu me comprometo com algo, eu vou até o fim me comprometer com aquele algo, independente do que aconteça. Quando nós nos aplicamos, a gente muda a leitura da nossa natureza. Nós obrigamos a nossa natureza a entrar em concordância com a espiritualidade. Temos que buscar uma razão espiritual. Deus, eu estou sem razão espiritual. Eu não sei nem por que eu estou aqui. O que eu estou fazendo nessa terra? O que eu estou fazendo nessa igreja? Eu não consigo ter esperança no meu amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Não sei. Deus, eu não consigo ver meu futuro. Eu não consigo projetar nada, não vem nada. Aí Deus está aqui falando, profetizando, usando o servo, né? Você vai ser o tempo. Aqui, aconteceu aqui. Deus, né, revelou de novo e depois profetizou. Vou te levar para as nações. Você vai pregar para as nações. Em vez de nós, então peraí, Deus vai me levar para as nações. Então deixa eu me preparar, eu vou orar, eu vou jejuar e nessa minha performance espiritual, Deus vai me colocar para as nações. Mas o que o crente faz? Fica em casa. Não vem para a igreja. Abandona a obra. Ou quando vem mal e relaxadamente uma vez a cada 15 dias. Deus, ele tem a promessa. Deus, ele fala, eu te prometi, eu vou te levar. Mas nós temos que entrar em concordância com essa promessa. Eu tenho que aplicar minha natureza em concordância. Eu tenho que ficar atento àquilo que Deus fala aqui, no altar. Quando Deus usa alguém para trazer uma informação, para trazer uma revelação, uma profecia, opa, peraí, essa vai ser minha âncora. Eu vou me apoiar nisso
E vou trabalhar nisso até que isso se cumpra. Eu entro em concordância com Deus. A minha natureza entra em concordância com Deus. Existe uma razão espiritual para me aplicar naquilo ali. A gente não pode ser desatento. Deixa a vida me levar, a vida leva. O que acontecer está bom, o que não acontecer está bom também. A vida espiritual não é assim. Deus é Deus de objetivos, de propósitos. Quando a gente entende o objetivo, o propósito, nós nos aplicamos para que aquilo aconteça. Muda a nossa performance emocional, muda-se a nossa performance das emoções, muda-se a nossa performance comportamental, muda a performance das palavras, as tuas construções de palavras serão outras, o modo como você vai expressar as coisas espirituais são as outras, porque você entra numa razão divina. Deus ele te mostra, Deus ele não deixa nenhum servo aqui na terra desapercebido, confuso, não sei o que eu faço. Vai buscar mais um pouquinho ao Senhor, vai orar, vai jejuar, preste mais atenção no culto, que Deus vai falar para você qual é a razão espiritual da sua existência. E quando nós nos aplicamos a essa razão espiritual, a nossa natureza se transforma. Nós obrigamos, a nossa natureza, ela entra em alinhamento com a vontade de Deus. Mas nós temos que nos empenhar um pouquinho mais e ficarmos mais ligados naquilo que Deus quer fazer. Vim para a igreja, não ficar voado, olhando para cima, para as nuvens, para os outros, reparando as coisas. Não, presta atenção no que Deus vai falar. E quando Ele falar, é nossa obrigação nos aplicarmos aquilo. E Deus vai corresponder, Deus vai honrar. Amém? Vamos fazer a oração para encerrar esse tempo? Se alguém pensa assim, irmão, eu não sei o que vou fazer no meu amanhã, estou sem futuro, não vejo futuro. Vamos orar que Deus vai mostrar. E quando Deus mostrar, você vai se empenhar para que aquilo aconteça. Amém? Firma o pensamento do Senhor, se concentra, abra teu espírito. Que Deus vai falar conosco. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, quero te agradecer por esse tempo, por esse momento, Senhor Deus. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos conceda, Pai, em nossa mentalidade, em nossa razão espiritual, o sentido das coisas espirituais. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, tira toda a margem de confusão, ó Pai. Tira de nós palavras faladas por pessoas, ó Pai. Tira de nós palavras erradas, palavras distorcidas, Senhor Deus, que não foi o Senhor que falou. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, coloca na nossa existência, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos para seguir o caminho proposto, Senhor Deus, para o Senhor. Pai Santo, fala conosco poderosamente, nos usa, Senhor Deus, abre, Senhor Deus, o nosso entendimento, Pai. Fala, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo com a sua igreja, Pai. Fala nessa semana, traz revelações, traz visões, ó Pai. Que a nossa vida, Senhor Deus, que o nosso coração, que a nossa natureza possa entrar em concordância com o Senhor. Pai Santo, que a nossa natureza possa entrar em alinhamento, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, opera poderosamente em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. Nós precisamos de palmas para Jesus Cristo também. Receber a Jéssica que vai dar a palavra. Receber a semana do Senhor com palmas para Jesus Cristo também, igreja. Glória a Deus. Eu salvo o povo de Deus, capaz, Senhor.